Eu sei que a história de Jó é uma história que já foi contada centenas de milhares de vezes, mas a Bíblia nos diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e a cada vez que nós deparamos com a palavra do Senhor, ela tem algo novo para nos ensinar e para nos falar. Amém? E nessa manhã não vai ser diferente. Então, no capítulo 1 de Jó, todos encontraram? Nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar um pouquinho nessa história. Agora você vai falar com o Senhor. Apresenta ao Senhor esse tempo que você vai passar aqui, né? Esse tempo de estudo bíblico. A escola bíblica dominical, ela tem uma finalidade que é nos ensinar a palavra de uma maneira mais detalhada, para que ela possa promover em nós mudanças de atitude. Senhor, nós te louvamos, Deus, e te damos graças por estarmos na tua casa. Meu Deus, como é maravilhoso nos reunirmos diante de ti. Sabemos que a tua presença é real neste lugar. Sabemos que o teu Santo Espírito se manifesta aqui para que possamos discernir, entender aquilo que o Senhor tem para ministrar no nosso coração nesta manhã. Alcança-nos, meu Deus, de uma maneira especial. Alcança aqueles que estão nos assistindo através dos meios da mídia. Meu Deus, fala no coração de cada um deles. Visita-os, ministra em nós e me ajuda, Deus. É o que oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Jó, o livro de Jó, só para a gente esclarecer, né, abrindo um parênteses, é um livro magnífico, com uma história lindíssima, mas que sofreu durante um tempo alguns bombardeios, dizendo e alegando que Jó era apenas uma figura de um personagem e que o livro de Jó uma lenda. Mas isso, como diz o outro, né, é oposição, porque a palavra de Deus, ela, por si, ela se testifica. E Jó existiu verdadeiramente, foi um homem que temia a Deus, e a Bíblia, ela faz menção a Jó em outros livros. Ezequiel, no capítulo 14, ele vai colocar Jó junto com Noé e Daniel. Ele vai dizer assim: ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Aqui Deus estava profetizando um juízo a Israel. E ele diz que ainda que esses 3 homens de Deus estivessem ali, salvariam somente a si, mas não mudariam o decreto de Deus para aquela nação. E Tiago, no capítulo 5, ele vai nos dizer: tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Então, estes homens de Deus não se refeririam a Jó
se ele não existisse de verdade, se ele não estivesse, né, o seu papel e o seu testemunho. Jó, ele nos relata, especificamente, todo o livro vai falar de quê? Do sofrimento humano. Vai falar da vida de indivíduos que temem a Deus, mas que passam por sofrimentos. Sofrimentos, às vezes, acima daquilo que alguém, né, pode esperar. Nós olhamos para este mundo e vemos como o mal tem imperado. E de todas as proporções, né, nós vemos guerras, homicídios, latrocínios, pedofilia. A lista da maldade, ela é gigantesca. E se isso não fosse o suficiente, o inferno tem se levantado com duras armas contra a família. Nós temos assistido, né, as crises conjugais, as crises nos valores, a crise financeira, a crise principalmente no relacionamento do homem com Deus. E aqui, para agravar, né, os dias de hoje, há uma pregação distorcida que anula a cruz do Calvário e coloca no centro o ego do homem, dizendo para o homem que ele tem que ser feliz, que ele tem que olhar para si. Se ele não tiver bens, ele não é abençoado por Deus. Isso é algo muito sério, porque Jesus não morreu na cruz para isso. Ele morreu para a minha e a sua salvação, amém? Visando o quê? A eternidade. E a história de Jó, ela nos aponta para uma realidade que muitas vezes nós esquecemos. Paulo deixa isso muito claro para nós em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa realidade, meus irmãos, ela é invisível, ela é encoberta aos nossos olhos naturais, mas nós estamos inevitavelmente inseridos nela. E o livro de Jó nos traz essa clareza, nos dá esse entendimento. E a aula de hoje tem o objetivo de encorajar você, de te dar um ânimo, com base na vida de Jó, tendo a vida de Jó como pano de fundo, né, para a nossa reflexão hoje. Embora esse patriarca tenha vivido milhares de anos, numa época diferente, num contexto histórico diferente, numa geografia e cultura totalmente diferente dos nossos dias, as lições que aprendemos aqui, elas são contemporâneas, elas são atuais. E eu espero que você possa absorver o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Antes de falarmos, de meditarmos nessa lição, eu queria só dar uma introdução em quem foi Jó. A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha que descrição linda para descrever uma pessoa. Quantas pessoas nós conhecemos que nós podemos descrevê-la dessa forma? Quantas? Esse homem era um homem temente a Deus, íntegro, reto e se desviava do mal. A vida de Jó tem sido dita, né? E repetida tantas vezes. Esse homem, a história desse homem nos mostra um homem que foi elevado às alturas. Ele tinha tudo que alguém poderia desejar na terra. Ele tinha riquezas, ele tinha família grande,
Ele era bem conceituado, ele era respeitado aonde ele vivia. A Bíblia nos diz, se você continuar lendo o livro de Jó, que ele era um homem que aconselhava, que as pessoas acatavam o que ele dizia, que ele era querido pelos seus servos, ele era um homem justo. Só que, a partir do versículo 6 do capítulo 1, o cenário da vida de Jó vai ser transformado. Esse homem sofre golpes duros, ele perde tudo, perde bens, perde filhos, perde o apoio da mulher, perde o apoio dos seus familiares, de seus amigos, e quando parecia inevitável sua situação, Deus o levantou das cinzas e ergueu do pó. A restauração de Jó, ela fala muito ao coração quebrado, ao coração doído. Ela fala para mim e para você, olha, há esperança. Esta situação que eu estou vivendo, ou que você está vivendo, há esperança, há mudança para ela. O Deus que nós servimos, Ele pode fazer muito mais daquilo que vocês têm buscado e pedido. Jó, a Bíblia diz, o texto nos diz que Jó vivia numa terra no sul de Edom, uma terra chamada Uz. E quando nós olhamos para essa referência, nós podemos, concluir que Jó não era um hebreu. Jó era um gentio, que vivia numa região... Está dando para ver? Eu estou tampando, né? Jó vivia nessa região ao sul de Edom, ao oeste da Arábia Saudita, e isso significa que ele, quando nós olhamos para a descrição dos bens que ele tem, ele era um agricultor, ele era um homem que criava animais. Quando a Bíblia diz que ele tinha 500 juntas de boi são aqueles pares de boi estrelados pela uma canga de madeira na nuca, que são usados para arar a terra. Então 500 juntas de boi devia arar muita terra, Esse homem, a Bíblia não diz que ele só era um homem rico, mas que ele era o mais rico daquela época. Então a Bíblia vai descrevendo todos os bens que este homem possuía, e mesmo vivendo neste lugar, mesmo vivendo no distante, do povo hebreu, Jó vai na contramão da cultura aonde ele vivia e escolhe andar com Deus, no meio de uma geração perversa. Jó, ele conhece o Deus vivo, vivendo numa terra cheia de ídolos mortos. Jó, ele é íntegro no meio de uma sociedade rendida ao pecado. Isso diz a mim e a você, meu irmão, que é possível sim ser justo, ser reto, ser íntegro e desviar do mal, mesmo numa sociedade como a qual nós vivemos hoje. Esse homem, a Bíblia diz que ele tinha uma família numerosa. E eu gostaria muito de parar um pouquinho para pensarmos nesse Jó pai. Quantos pais nós temos aqui nessa manhã? Um número considerável. Jó, ele era pai de 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia diz que esses filhos, eles conviviam muito bem entre si. A Bíblia diz que eles iam à casa um dos outros e faziam banquetes e se deleitavam e celebravam juntos. Irmãos, quantos vão à casa do irmão dele ou da irmã dele sem ser convidado? Que tem o hábito de frequentar a casa dos irmãos. Hoje em dia isso não é comum, não. Você concorda?
Hoje nós vivemos mais distantes. E o texto nos diz que esses irmãos, eles eram unidos. E nós, às vezes, pensamos que os filhos, por serem filhos do mesmo pai, do mesmo sangue, vão ser unidos. E esquecemos que para que os nossos filhos cresçam unidos, exige de nós um trabalho árduo, um trabalho perseverante, um trabalho constante como pai. Jó, ele era próspero, mas a maior riqueza que esse homem possuía era a sua família. E a Bíblia nos fala que ele se preocupava com a vida espiritual desses filhos. Mas ele não só se preocupava, ele tinha atitude. Ele levantava de madrugada e sacrificava para cada um dos seus 10 filhos. Ele os exortava. Vai que eles pecaram no coração, vai que pensaram alguma coisa, vai que falaram algo que desagrada a Deus. Ele estava atento ao proceder dos seus filhos, ele estava o tempo todo cuidando e olhando. E isso ensina muito a mim e a você, porque nós precisamos aprender com este homem, né? Qual foi o processo que ele usou? O que foi que ele fez? Ele se colocou na brecha da oração. Ele era a coluna de intercessão pela sua casa e pela sua família. Jó, ele exercia o seu papel de sacerdote na sua casa. Vivemos hoje um tempo muito difícil para os homens especificamente. Temos visto aí uma cultura que tem buscado desmoralizar e tirar a autoridade sobre a vida do homem. Até nos desenhos animados você vê isso. É assustador você ver desenhos dirigidos a crianças bem pequenas, aonde o pai, ele é o mais bobão de todos. Ele é o que cai, ele é o que faz tudo errado, ele que é o bocó. Meu irmão, você precisa se posicionar como sacerdote da sua casa. Você precisa tomar o seu lugar de autoridade espiritual. E quando nós falamos de autoridade do homem, nós não estamos falando aqui de uma autoridade militar, nós não estamos falando aqui daquela cara carrancuda, daquele homem que não pode se aproveitar. Não era isso que Jó nos ensina. Jó nos mostra um homem acessível, um homem que tinha tempo para os seus filhos, um homem que tinha um ouvido aberto para ouvir os seus filhos, que tinha os olhos atentos para observar os seus filhos. Busque exemplos para poder você exercer a sua autoridade de pai na vida dos seus filhos. Esse homem, ele nos faz pensar numa pergunta, né? Jó, naquela época, ele já entendia que os teus filhos tinham que estar debaixo do sangue. Nessa manhã eu queria te perguntar, meus irmãos, os seus filhos estão debaixo do sangue do Cordeiro? Você tem apresentado, tem sacrificado, tem buscado colocar o seu filho debaixo do sangue do Cordeiro? Não é coisa fácil. Em lugar nenhum na Bíblia diz que é coisa fácil. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que nos dá grandes alegrias. Eu penso que para todo pai cristão não existe nada que o alegre mais do que saber que o seu filho está na presença do Senhor.
nos preocupamos com o sucesso profissional, nos preocupamos em dar a eles uma boa educação, nos preocupamos em oferecer aquilo que a nossa condição pode oferecer de melhor, mas nossa prioridade em relação aos nossos filhos tem que ser a salvação. Nossa prioridade tem que trazer os filhos para crescer na presença de Deus, ministrar a palavra de Deus, proteger os nossos filhos desse mundo que está aí fora, dessa cultura que está aí fora. E isso, meus irmãos, é abaixo de oração. Não é coisa simples, não é depois que o caldo entorna. E aqui, esse homem, ele orava perseverantemente por esses filhos, ele apresentava esses filhos diante de Deus, mas a Bíblia nos conta que num determinado momento, há uma reunião no mundo espiritual, e Satanás desafia Deus, colocando em xeque-mate a fé de Jó. Satanás, ele vai insinuar para Deus que Jó servia o Senhor por interesse. Ele o servia porque tudo que ele tinha, Deus dava. Que Deus o abençoava. Então que o Senhor estava o quê? Subornando Jó para adorá-lo. Quando Satanás é questionado sobre se ele tinha visto Jó, ele vai dizer assim no versículo 9: teme Jó a Deus sem motivo? Acaso não o tens protegido de todos os lados a sua casa e a tudo que ele tem? Em outras palavras, Satanás estava dizendo a Deus: Jó te adora, Jó te serve porque tudo vai bem para ele. E assim é fácil te adorar. Assim é fácil te louvar. E ali naquele momento, a vida de Jó é transformada. E esse homem vai experimentar uma das maiores dores que alguém pode experimentar. Primeiro, esse homem vai ser acusado de não amar a Deus mais do que os seus bens. Essa acusação, ela está aí. Não pense você que ele mudou, não, porque ele não mudou. Está aí essa situação o tempo todo. E aqui ele vai dizer claramente: estende a mão e toca em tudo que ele tem, para você ver. Ele vai blasfemar na sua face. Ele vai blasfemar diante de ti. E nesse exato momento, quando Deus permite todos esses acontecimentos, Jó perde tudo num dia só. A Bíblia diz que vieram os sabeus, os árabes, levaram os bois e mataram os criados. Depois, logo em seguida, caiu o fogo do céu, queimou as ovelhas e os escravos. E 3 bandos de caldeus deram em cima dos camelos, levaram e mataram à espada os criados. De cada situação dessa, só sobrou um para levar a notícia. Antes, as notícias foram chegando como uma avalanche, e antes de Jó ter tempo para pensar qual atitude tomar, o que fazer, vem uma das piores notícias. Teve um vento, seus filhos estavam reunidos na casa de um deles. Veio um vento forte, derrubou e todos morreram. Eu costumo dizer que a dor que mais dói chama filho. Você, quando é pai e mãe, você descobre 2 coisas. Primeira delas, que você é capaz de amar incondicionalmente.
que antes da maternidade e da paternidade ninguém tem esse entendimento. E segundo, que nada dói mais em você do que o que acontece com o seu filho. E esse homem recebe a notícia de que os 10 filhos dele haviam sido mortos de uma só vez. A segunda acusação de Satanás foi essa: duvido que depois que você tirar a família dele, ele ainda vá te honrar, que ele ainda vá te louvar. A Bíblia nos diz que quando as notícias chegaram para Jó, a primeira notícia da perda de todos os bens, da falência, naquele momento da falência, ele vai fazer uma declaração lindíssima no versículo 21. Ele vai dizer assim: olha, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou tornar para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Precisa de muita maturidade espiritual para ter esse entendimento. Precisa de muita maturidade para reconhecer que todo o bem que nós temos vem do Senhor, e se aprovar a Ele, tomar é um direito dele. Porque tudo que Deus faz por um propósito. Mesmo que não entendamos, mesmo que não sejamos capazes de entender o que está acontecendo. Quando ele recebe a notícia desses filhos, de como esses filhos morreram, esse pai intercessor, ele poderia dizer assim: meu Deus, e tudo que eu fiz, e todos os sacrifícios, e todas as orações, o tanto que eu clamei. Mas não, a Bíblia diz que ele rasga as suas roupas, que ele rapa a sua cabeça e se humilha diante do Senhor. 3 coisas nós aprendemos com esse homem, nesse momento de dor das perdas dos filhos. Primeira coisa, Jó tinha convicção de que seus filhos eram presentes de Deus. E como tal, heranças do Senhor, eles vieram de Deus, eles pertencem a Deus e eles foram entregues a Deus. Ninguém cuida melhor dos filhos do que Deus. Eu gosto quando o pastor faz essa fala na apresentação dos bebês, porque naquela hora que você está com o seu neném ali, é uma alegria, imensurável, e você olha para aquela criançazinha frágil e pensa: eu vou cuidar de você, eu vou guardar você, vou proteger você para que nada aconteça com você. Mas nós sabemos que nós temos limitações, mas Deus não. Deus cuida dos seus filhos. Até onde você não vê, Deus está cuidando. Segunda coisa que aprendemos com Jó a respeito dos nossos filhos: Jó não tinha dúvidas de que Deus é soberano para tomar os filhos conforme o seu propósito. Eu venho de uma família de 6 irmãos, e na noite de Natal, agora esqueci o ano, meu irmão tinha 12 anos de idade. Ele foi atropelado e morto aqui na ilha, na Avenida Piracicaba. Minha mãe, nós pensamos que ela não ia conseguir sair daquele luto, daquela dor. Mas a caçula lá de casa era muito pequenininha e ela precisava da mãe. E a minha mãe teve que buscar forças para conseguir se levantar daquela situação e prosseguir, e dar conta. E eu não esqueço disso, porque foi uma época de muita dor,
de muito sofrimento. E eu vou confessar para os irmãos que se nós não fôssemos cristãos, se nós não tivéssemos uma fé firmada no Senhor, eu não sei o que teria sido da minha família naquele momento, naquele tempo. Nós recebemos muita assistência da igreja a qual minha mãe pertencia, e eles foram muito sensíveis à sua dor, e estavam ali o tempo todo, ajudando, porque foi um tempo difícil. E a minha mãe perdeu só um. E eu fico pensando na dor deste homem, na perda de 10. Ter esse entendimento que Deus ele é soberano para tomar os nossos filhos conforme o seu propósito, não é coisa simples. Mas nós entendemos à luz da Bíblia que até nas maiores tragédias é Deus que está no controle da nossa vida. É Ele que está nos maiores dramas que nós possamos viver. Nada acontece na vida do crente sem a permissão do Senhor. Amém? E a terceira coisa que Jó nos ensina a respeito dos filhos, em relação à situação a qual ele viveu, é que devemos adorar a Deus pelos nossos filhos vivos e pelos filhos que morrem também. Nem sempre a providência de Deus vem num sorriso largo. Você já ouviu essa frase? Nem sempre. Nós esperamos sempre isso. Nós estamos sempre esperando que a resposta do Senhor seja algo que nos traga alegria, que nos traga ânimo, felicidade, mas nós passamos por dramas. Nós passamos por tormentas, nós passamos por dificuldades, por lutas. E eu fico pensando nesse homem voltando do cemitério depois de enterrar 10 filhos. Qual era o estado desse homem? Meus irmãos, qualquer outro poderia se olhar para Deus e falar assim: para mim já deu. Tem gente aí que com qualquer problema financeiro tem desistido da própria vida. Não tem sido capaz de se erguer e olhar para frente e crer que Deus tem algo novo para a vida dele. Imagina depois disso, no momento de luto. E Satanás, não satisfeito, porque até agora ele não havia conseguido derrotar Jó, ele não havia conseguido provar que o homem só adora a Deus pelo aquilo que Deus faz por ele e não por aquilo que Deus é. Jó vai lançar uma terceira acusação. Ele vai dizer a Deus que ninguém o ama mais do que a própria pele. E agora, para acabar com Jó, Satanás lança uma enfermidade. E a Bíblia diz que essa enfermidade eram tumores malignos que estavam desde a planta dos pés até o alto da cabeça. A Bíblia diz que esse homem, ele tinha um mau cheiro tão grande que isso afugentou a sua esposa. A Bíblia diz que o estado desse homem era tão lamentável que os seus amigos, quando tiveram notícias do que estava acontecendo, que foram visitá-lo, não o reconheceram quando o viram à distância. Se sentaram perto dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites mudos, calados. Não havia o que dizer para aquela situação. Você já passou por isso? De encontrar com alguém que está sofrendo tanto que você não sabe o que dizer, não tem palavras para serem ditas. Você só fica ali. Você só se faz presente. Você dá um abraço e apresenta a sua solidariedade, o seu amor e o seu carinho, mas não há nada o que ser dito, não tinha o que ser dito naquele momento. E Jó, o sofrimento de Jó, nesse momento agora, passa pelo sofrimento físico e o sofrimento emocional.
E a Bíblia vai nos dizer que Jó perdeu, além destas coisas enumeradas aqui, ele perdeu o relacionamento com a sua família, seus parentes o abandonaram, seus amigos, aqueles que estavam ali solidários a ele, começaram a o acusar. Você só pode ter pecado. Começa a pensar, e o que é que você fez de errado? Você deve ter pecado muito sério, e esse pecado escondido está aí, e você vai ter que dar conta. A Bíblia diz que a mulher de Jó se afastou dele. Aqueles que Jó haviam ajudado se afastaram dele. A honra de Jó, a felicidade de Jó foi arrancada dele. E ele estava ali naquele momento físico e emocional destruído, angustiado. E a Bíblia diz que Jó vai fazer a Deus algumas perguntas. Num total de 16 perguntas, ele vai fazer. Quantas perguntas Jó teve respondidas? Nenhuma. Existem momentos da nossa vida que é assim. Existem momentos que a luta vai se avolumando, o negócio vai crescendo, e nós vamos falando, Deus, meu Deus, me dá uma luz, Senhor, fala comigo, Senhor, me direciona, e o céu é de bronze. Nada, você segue pela fé, você segue crendo, você tem certeza que Deus vai bradar, mas você não tem uma luzinha no final do túnel para dizer assim, é por esse caminho aqui. Meu irmão, não é coisa fácil não, não é coisa simples. E Jó estava neste momento. E a Bíblia vem deixar claro para mim e para você, que Deus, na sua soberania divina, nem sempre explica, explica a mim e a você por que estamos passando pelo que estamos passando. Nem sempre há explicação. Não foi explicado para Jó, não foi avisado a Jó, não foi dito a ele que ele estava sendo testado. Mas hoje, quando nós lemos a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, nós temos um entendimento muito claro que as provações pelas quais nós passamos, o objetivo delas não é de nos destruir, mas sim de nos fortalecer, aleluias. Ninguém passa pelo deserto e sai do outro lado do mesmo jeito que entrou. Ninguém. Ele sai experimentado no Senhor. E a Bíblia nos fala que Deus, Ele é Deus que abre rio no ermo. Deus é Deus que abre caminho no mar. Ele abre rocha, Ele faz brotar água na rocha. Então não há nada impossível para Deus. Mas enquanto os nossos olhos estão para o problema, nós não temos condição de mensurar Deus. E Jó passou por isso. Depois de todas estas tragédias, perguntando, questionando, sofrendo, dizendo, eu não tenho paz, eu não consigo dormir, meu corpo dói, meus ossos doem, a angústia tomou conta de mim. Os olhos de Jó estavam voltados o tempo todo para ele, para a dor dele, para o sofrimento dele. E num determinado momento, Deus o orienta a orar pelos seus amigos. Como eu gosto dessa virada de chave. Quando Jó tira os olhos de si e começa a orar pelos seus amigos, o milagre começa a acontecer na vida de Jó. Jó começa a entender, a compreender a soberania de Deus. As circunstâncias não haviam sido mudadas ainda, mas o entendimento de Jó havia. E ele vai declarar no capítulo 42, do versículo 2:
Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que coisa linda, meu Deus. Que coisa linda é nós termos esse entendimento de quem prometeu é fiel para cumprir. Ficamos tentando buscar soluções pelas nossas forças, pelos nossos meios. E aqui nós deparamos com um homem exposto à sua total fragilidade. E no meio de uma dor muito grande, ele compreende a soberania de Deus. Nossas impossibilidades, meus irmãos, elas não ameaçam a onipotência de Deus. As nossas impossibilidades não são nada diante de um Deus que pode todas as coisas. Tudo é possível ao Senhor. Na hora da crise, nós precisamos entender que o nosso Deus não depende de ninguém. De ninguém. Para fazer o que Ele tem para fazer. O plano do Senhor, ele é completo. Ele inclui grandes coisas e pequenas coisas também. Muitas vezes as pessoas pensam assim: o meu problema é muito pequeno, a minha situação é muito insignificante, Deus não tem condição de olhar para mim, Ele tem coisas maiores para se preocupar. Isso é mentira. Deus, Ele preocupa com cada um dos seus filhos. A Bíblia nos testifica assim. Ele nos conhece, conhece a maneira como nós nos deitamos, conhece quando nos levantamos, Ele sabe o que se passa dentro de mim e de você, Ele conhece o nosso endereço, Ele sabe aonde eu moro. Não tenha dúvidas de que os olhos do Senhor estão postos sobre a sua vida, contemplando você, observando você o tempo todo. E nessa manhã, eu quero te dizer, sempre fale para você mesmo: meu Deus nunca falha. Fala para a sua alma que está abatida: meu Deus nunca falha. Às vezes intercedemos tanto tempo em prol de um motivo, e não vemos nada acontecer. Mas nesta manhã eu quero te dizer, tudo está sobre o domínio do Senhor. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. A restauração de Jó começou quando ele ainda estava enfermo. Ele não foi curado primeiro para depois ver as mudanças da sua vida. As circunstâncias ainda não eram as mesmas. O que mudou foi a atitude de Jó. A atitude. A cura chegou depois que Jó parou de se defender. Se defender diante dos amigos, se defender diante de Deus. A cura veio e a restauração veio depois que Jó tira os olhos do seu problema e começa a orar pelos seus amigos. Outro dia eu ouvi uma entrevista de um psiquiatra falando algo muito interessante. Ele dizendo que ele tem uma tese em que os seus pacientes, de doenças psíquicas, emocionais, eles têm uma mudança de comportamento e uma melhora muito grande quando eles começam a fazer trabalhos voluntários, trabalhos sociais. Por quê? Porque eles param de olhar para si, param de ficar olhando só para o seu problema e começam a olhar para o outro. E ali acaba, eu estou falando isso de uma maneira muito simplista, não me leve a mal, eu sei que não é assim tão simples, mas há um princípio aí nessa atitude. Há uma mudança sim, quando eu tiro os olhos
só daquilo só de mim, da minha vida, do meu eu, e passo a olhar para o outro. Há uma possibilidade, sim, de mudança, quando a minha atitude muda, apesar das circunstâncias. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. O foco deixou de estar concentrado em si para estar concentrado nos seus amigos. Irmãos, o livro de Jó, ele tem muito para ensinar a mim e a você. E eu queria deixar com vocês 3 lições, as quais ficaram muito claras para mim, preparando essa aula. Jó foi um homem que conseguiu manter a vida pura na prosperidade. A riqueza de Jó não seduziu o seu coração, nem ofuscou os seus olhos. Jó, ele sabia separar, a devoção do seu coração. Ela não se apagou por causa dos muitos bens, por causa dos muitos afazeres, por causa da vida tumultuada, com tantos compromissos, não. Havia prioridade na vida desse homem. Havia entendimento que a riqueza vinha de Deus, e ele sabia que o seu amor deveria ser endereçado a Deus. Muitas pessoas, quando chegam a um determinado momento da vida, que experimentam uma determinada prosperidade, se esquecem de Deus. Começam a viver uma vida tão cheia de compromissos e começam a ficar iludidos, deixando de buscar ao Senhor, deixando apagar no seu coração a sua devoção a Ele. Não vem ao culto porque não tem tempo mais, Não vai à igreja porque durante o final de semana ele precisa descansar. Vai para o sítio, vai para onde quiser, vai para o clube. Outro dia eu estava vindo para a igreja e passei por um casal com 2 filhos indo caminhar domingo de manhã. O horário de vir para a igreja. Começa a haver uma inversão de valores que vai cobrar um preço muito alto lá na frente. Aqui nada mudou a maneira deste homem, mesmo sendo o homem mais rico do lugar onde ele vivia, um homem honrado, um homem respeitado, um homem que tinha muitos negócios, um homem que tinha muitos servos, um homem que tinha muitos afazeres. O horário de adorar a Deus era o horário de adorar a Deus. Nada tomava o seu lugar. Este homem conseguiu manter a pureza do seu coração e o seu compromisso com Deus, mesmo sendo próspero. Outra lição que Jó nos ensina é que ele soube manter a fé na adversidade. Mesmo sendo golpeado, amassado pelo sofrimento, ele não abandonou a sua fé. Ele não deixou de crer ao Senhor. Ele se agarrou a Deus mais do que nunca. E ele faz uma declaração linda no capítulo 19, no versículo 25. Ele vai dizer assim: olha, eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver consumido e sem carne, verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, com meus próprios olhos, eu não outros, como o meu coração anseia dentro de mim. Ah, meus irmãos, como o mundo precisa de homens verdadeiros como esse homem. Homens comprometidos na fé, com uma fé inabalável em Deus, com uma fé compromissada, com valores morais inegociáveis.
A família do Senhor precisa de homens assim. Precisa de homens verdadeiros. Vivemos um tempo de escassez. Escassez de homens dignos a serem imitados. Essa semana eu estava conversando com um grupo de pessoas aqui da igreja e eu estava falando sobre isso. Nós vivemos uma época que nós não temos modelos, nós não temos exemplos. Nós estamos vivendo um tempo de escasso de exemplos. E quando temos um exemplo de verdade, não sabemos valorizar, não sabemos reconhecer. Nós temos que buscar do Senhor, né? Sermos hoje, nesse tempo de hoje, homens fortes, homens influentes, homens que não tenham vergonha de declarar Jesus, homens compromissados com a casa de Deus, homens compromissados com a sua família, compromissados com os seus filhos. O que vemos aí fora são homens ignorantes, monstruosos, homens que não falam a verdade, que amam a corrupção. É essa sociedade que nós temos aí. A igreja do Senhor, ela tem que se levantar como um farol para essa sociedade. Você que é homem, você tem que ser luz por onde você passa. A sua família tem que olhar para você e ver em você um homem comprometido, um homem digno, mas não um homem envolvido em mentiras, em negócios escusos. É isso que Jó ensina para a igreja do Senhor nessa manhã. E a terceira lição que nós encontramos em Jó é manter a piedade em situações de extremo sofrimento. Mesmo passando por tudo que ele passou, ele encontrou força para orar pelos seus amigos. Às vezes ficamos tão voltados para o nosso problema que não temos capacidade de interceder, de participar de uma oração, de interceder por um irmão enfermo, de interceder por uma irmã em dificuldade. Nossos olhos estão voltados só para os nossos problemas, só para os nossos problemas. A minha vida está muito difícil. As coisas para mim não estão funcionando. Isso, aquilo e aquilo outro. Meus irmãos, se você for esperar tudo estar bem para se levantar como intercessor, esquece. A vida não é assim. A vida, ela exige de nós. Quando eu olho para o livro de Jó, a conclusão que eu tenho é que mesmo que Satanás se lance contra nós, Deus reverterá isso em bênção. A palavra de Deus nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama ao Senhor. O inimigo da nossa alma tem um alvo, que é nos destruir. Mas a palavra de Deus nos garante quem é o nosso advogado, quem é aquele que luta as nossas batalhas, quem é que vai à nossa frente, quem é que transforma a nossa situação, quem é que tira de nós o choro e coloca nos nossos lábios um cântico novo. É esse Deus que faz estas coisas por nós. A soberania de Deus não pode ser abalada, nem nossa segurança em Deus pode ser estremecida com base nas lutas que nós passamos, por causa dos problemas que nós passamos, por causa dos ataques que nós sofremos. Tenha com você, meu irmão, a certeza de que o Senhor vive e que Ele o levantará, Ele restaurará a sua casa, os seus filhos, a sua saúde. É Ele que faz estas coisas por nós. Amém?
Eu queria te convidar nessa manhã a ficar de pé. E eu queria fazer uma oração muito específica nessa manhã aos pais. Estamos vivendo uma época difícil. Nossos filhos estão sendo bombardeados por uma cultura demoníaca. E muitos pais não estão sabendo o que fazer. Muitos estão dispersos com todos os seus afazeres e estão deixando de perceber o que está acontecendo na sua frente. Esses dias circulou um videozinho de um bebê com um celular na mão e passando o celular. Aí fizeram uma legendazinha engraçada, como se aquilo fosse algo, engraçado. Nossos filhos precisam ser protegidos, precisam ser guardados, precisam estar assegurados. E quem faz isso é pai e mãe. Quem faz isso não é professor. Quem faz isso não é vô e vó. Quem faz isso não é tio e tia. Quem faz isso é pai e mãe. Quem implanta valor na vida do filho é pai e mãe. Que nesta manhã você peça ao Senhor: Senhor, me ensina a ser como Jó. Me ensina a estar atento aos meus filhos. Me ensina a pagar preço pela vida dos meus filhos. Me ensina a ter compromisso com a vida dos meus filhos. Me ensina a ser exemplo na vida dos meus filhos. Me ensina a ter palavra que edifica os meus filhos, palavra que exorta os meus filhos. Me dê sabedoria para ensinar meu filho a crescer no caminho do Senhor. A palavra de Deus fala que nós temos que ter o nosso coração cheio da palavra de Deus, mas que nós temos que incuti-la na mente dos nossos filhos. Busque do Senhor agora essa capacitação no nome de Jesus. Senhor, nós te oramos nesta hora, apresentando cada pai que aqui se encontra, cada pai e mãe que nos assiste agora, meu Deus, clamando pela tua intervenção na nossa vida. Senhor, nos ensina a sermos pais comprometidos, como foi Jó com os seus filhos. Meu Deus, que nós não estejamos dispersos pelas lutas do dia a dia, pelos compromissos do dia a dia, pelos muitos afazeres do dia a dia, mas que nós tenhamos como prioridade ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, que nós tenhamos, meu Deus, a sensibilidade de olhar para os nossos filhos e perceber aquilo que está acontecendo. Ah, Deus, abra os olhos dos pais que estão adormecidos, desperta-os, meu Deus, para este tempo em qual nós vivemos, tempos tão difíceis. Nossas crianças tão pequenas já são bombardeadas com essa cultura demoníaca que impera no mundo de hoje. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a guardar os nossos filhos, nos ajuda a educá-los nos teus caminhos. Ajuda, Deus, os pais a serem exemplos na vida dos seus filhos. Ajuda, Deus, cada homem que aqui se encontra, cada homem que nos assiste nesta hora, a buscar ser justo, a buscar ser íntegro, a buscar ser temente, a fugir do mal, assim como Jó nos ensina a fazer. Meu Deus, nós somos carentes, Senhor, do teu poder. Nós somos carentes da tua intervenção na nossa vida. Tem muitos pais que acham que o sucesso do filho profissional, na vida pessoal já é o suficiente, mas isso aqui é muito pequeno diante da eternidade. Ah, Deus, que os pais sejam incomodados nessa manhã a falar de Jesus, o Jesus que salva, o Jesus que liberta, a pagar preço pela vida da salvação dos teus filhos no nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos a ti, Senhor, porque sabemos que nenhuma das nossas orações voltam vazias, que o Senhor recolhe cada uma delas.
trevas, e no tempo certo o Senhor enviará a resposta. Te louvamos, Deus, pela certeza de que servimos a um Deus que tudo pode. Aleluias. Abençoe os meus irmãos, Senhor. Ser com cada um deles, é o que oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém.